Michel Foucault. 7. História da loucura na Idade Clássica. 6. O louco no Jardim das Espécies. É necessário interrogar agora o outro lado. Não mais a consciência da loucura comprometida nos gestos da segregação em seu ritual imobilizado, ou em seus intermináveis debates críticos. Mas essa consciência da loucura que joga, só para si mesma, o jogo da partilha, essa consciência que enuncia o louco e desdobra a loucura. E, antes de mais nada, que é um louco, portador de sua enigmática loucura, entre os homens de razão, entre esses homens de razão de um século XVIII ainda em suas origens? Como é que se reconhece esse louco, tão facilmente identificável ainda um século antes em seu perfil bem recortado, e que agora deve cobrir com uma máscara uniforme tantos rostos diferentes? Como é que se pode apontá-lo, sem errar, na proximidade cotidiana que o mistura a todos os não loucos e no inextricável cadinho dos traços de sua loucura com os signos obstinados de sua razão? Questões que o prudente se coloca mais que o sábio, o filósofo mais que o médico e todo o rebanho atento dos críticos, céticos e moralistas. Médicos e sábios, de seu lado, interrogarão antes a própria loucura, no espaço natural que ela ocupa, mal entre os males, perturbações do corpo e da alma, fenômeno da natureza que se desenvolve ao mesmo tempo na natureza e contra ela. Duplo sistema de interrogações, que parece olhar para duas direções diferentes. Questão filosófica, mais crítica que teórica. Questão médica, que implica todo o movimento de um conhecimento discursivo. Questões das quais uma diz respeito à natureza da razão e à maneira pela qual ela autoriza a divisão entre o razoável e o não razoável, e a outra ao que existe de racional ou irracional na natureza e nas fantasias de suas variações. Duas maneiras de interrogar a natureza a respeito da razão, e a razão através da natureza. E se o acaso quisesse que, experimentando-as uma após a outra, surgisse, de sua própria diferença, uma resposta comum, se uma única e mesma estrutura pudesse ser isolada, sem dúvida ela estaria bem perto daquilo que existe de essencial e de geral na experiência que a era clássica teve da loucura. Seríamos então levados aos próprios limites do que se deve entender por desatino. A ironia do século XVIII gosta de retomar os velhos terias céticos da Renascença, e Fontenelle se encaixa numa tradição que é a de uma sátira filosófica bem próxima ainda de Erasmo, quando faz com que a loucura diga, no prólogo de Pigmalion: meu domínio se firma cada vez mais. Os homens de agora são mais loucos que seus pais. Seus filhos levarão a palma. Os netos terão mais quimeras que seus extravagantes avós. E, no entanto, a estrutura da ironia não é mais a da sátira 14 de Regner. Não mais repousa no desaparecimento universal da razão no mundo, mas no fato de que a loucura tornou-se tão sutil a ponto de ter perdido toda forma visível e assinalável. Tem-se a impressão de que, através de um efeito distante e derivado do internamento sobre a reflexão, a loucura se retirou de sua antiga presença visível, e tudo aquilo que outrora perfazia sua plenitude real desapareceu agora, deixando vazio seu lugar e invisíveis suas manifestações certas. Há, na loucura, uma aptidão essencial para imitar a razão que oculta, enfim, o despropósito que nela pode haver. Ou antes, a sabedoria da natureza é tão profunda que ela consegue servir-se da loucura como um outro caminho da razão. Torna-a ao atalho da sabedoria, evitando suas formas próprias numa invisível previdência. A ordem que a natureza quis estabelecer no universo continua sua marcha. A única coisa que se pode dizer é que aquilo que a natureza não conseguiria de nossa razão, ela consegue de nossa loucura. A natureza da loucura é ao mesmo tempo sua útil sabedoria. Sua razão de ser consiste em aproximar-se tão perto da razão, ser-lhe tão consubstância que formarão, ambas, um texto indissolúvel, onde só se pode decifrar a finalidade da natureza. É preciso a loucura do amor para conservar a espécie. São precisos os delírios da ambição para a boa ordem dos corpos políticos. É preciso a avidez insensata para criar riquezas. Desse modo, todas essas desordens egoístas penetram na grande sabedoria de uma ordem que ultrapassa os indivíduos. Sendo a loucura dos homens da mesma natureza, ajustam-se tão facilmente num conjunto que serviram para constituir os mais fortes elos da sociedade humana.
Disso é prova esse desejo de imortalidade, essa falsa glória e muitos outros princípios sobre os quais marcha tudo o que se faz no mundo. A loucura, em Bailly Fontenelle, representa um pouco o mesmo papel que o sentimento, em Malebranche, na natureza decaída. Esta involuntária vivacidade que alcança, bem antes da razão e por caminhos transversais, o próprio ponto ao qual ela só chegaria após duras penas. A loucura é o lado desapercebido da ordem, que faz com que o homem venha a ser, mesmo contra a vontade, o instrumento de uma sabedoria cuja finalidade ele não conhece. Ela mede toda a distância que existe entre a previdência e a providência, cálculo e finalidade. Nela se oculta toda a profundidade de uma sabedoria coletiva e que domina o tempo. A partir do século XVII, a loucura se deslocou imperceptivelmente na ordem das razões. Outrora ela estava mais do lado do raciocínio que bane a razão. Deslizou agora para o lado de uma razão silenciosa que precipita a nacionalidade lenta do raciocínio, embaralha suas linhas aplicadas e supera, no risco, suas apreensões e suas ignorâncias. Enfim, a natureza da loucura consiste em ser uma secreta razão, pelo menos, em não existir a não ser para ela e por ela, de só ter no mundo uma presença preparada antecipadamente pela razão e já alienada nela. Mas, nesse caso, como seria possível atribuir à loucura um lugar fixo, desenhar para ela um rosto que não tivesse os mesmos traços do rosto da razão? Forma apressada e involuntária da razão, ela não pode deixar aparecer nada que a mostre irredutível. E quando Vieussens Filho explica que o centro oval no cérebro é a sede das funções do espírito, porque o sangue arterial se apura a ponto de tornar-se espírito animal, e por conseguinte que a saúde do espírito no que ela tem de material depende da regularidade, da igualdade, da liberdade do curso dos espíritos nesses pequenos canais, Fontenelle recusa reconhecer o que pode haver de imediatamente perceptível e de decisivo num critério tão simples que permitiria de imediato a divisão entre loucos e não loucos. Se o anatomista tem razão ao ligar a loucura a essa perturbação dos pequenos vasos muito finos, isso não importa, tal perturbação se encontra em todo o mundo. Não existe cabeça tão sadia na qual não exista um pequeno tubo do centro oval bem entupido. É verdade que os dementes, os loucos furiosos, os maníacos ou os violentos podem ser logo reconhecidos. Não porém porque sejam loucos e na medida em que o são, mas apenas porque seu delírio tem um modo particular que acrescenta a essência imperceptível de toda loucura aos signos que lhe são próprios. Os frenéticos são apenas loucos de outro gênero. Mas aquém dessas diferenciações, a essência geral da loucura não tem uma forma assinalável. O louco, em geral, não é portador de um signo. Mistura-se com os outros e está presente em cada um deles, não para um diálogo ou um conflito com a razão, mas para servi-la obscuramente através de meios inconfessáveis. Ancilla Rationis. Médico e naturalista, Boissier de Salvages, no entanto, bem depois ainda reconhecerá que a loucura não incide diretamente sobre os sentidos. Apesar das semelhanças aparentes no uso do ceticismo, nunca o modo de presença da loucura foi mais diferente, nesse começo do século XVIII, do que pôde ter sido no decorrer da Renascença. Através de inúmeros signos, ela manifestava outrora sua presença, ameaçando a razão como uma contradição imediata. E o sentido das coisas era indefinidamente irreversível, tão estreita era a trama dessa dialética. As coisas agora também são reversíveis, mas a loucura foi absorvida numa presença difusa, sem signos manifestos, fora do mundo sensível e no reino secreto de uma razão universal. Ela é ao mesmo tempo plenitude e ausência total. Habita todas as regiões do mundo, não deixa livre nenhuma sabedoria nem ordem alguma, escapando a toda apreensão sensível. Está presente em toda parte, mas nunca naquilo que a faz ser o que é. No entanto, esse retiro da loucura, essa separação essencial entre sua presença e sua manifestação, não significa que ela se retira, sem nenhuma evidência, para um domínio inacessível onde sua verdade permaneceria oculta. O fato de não ter nem signo certo nem presença positiva faz com que se ofereça paradoxalmente numa imediaticidade sem inquietações, totalmente estendida em sua superfície, sem retorno possível para a dúvida. Mas nesse caso ela não se oferece como loucura. Ela se apresenta sob os traços irrecusáveis do louco.
As pessoas de razão sadia têm tamanha facilidade em reconhecê-lo que mesmo os pastores sabem quais de suas ovelhas foram atingidas por semelhantes doenças. Existe uma certa evidência do louco, uma determinação imediata de seus traços que parece correlativa, justamente, à não determinação da loucura. Quanto menos precisa é, mais facilmente é reconhecida. Na própria medida em que não sabemos onde começa a loucura, sabemos, através de um saber quase incontestável, o que é o louco. E Voltaire se admira ante o fato de não sabermos como uma alma raciocina em falso, nem como alguma coisa pode ser modificada em sua essência enquanto que, sem hesitar, é ela levada, no entanto, com seu estojo, para as apetites mais uns. Como se faz esse reconhecimento tão inquestionável do louco? Através de uma percepção marginal, um ponto de vista enviesado, através de uma espécie de raciocínio instantâneo, indireto e ao mesmo tempo negativo. Boissier de Salvages tenta explicitar essa percepção tão certa e no entanto tão confusa. Quando um homem age em conformidade com as luzes da razão sadia, basta atentar para seus gestos, seus movimentos, seus desejos, seus discursos, seus raciocínios, para descobrir a ligação que essas ações têm entre si e o fim para o qual tendem. Do mesmo modo, tratando-se de um louco, não é necessário que ele elabore falsos silogismos para perceber a alucinação ou o delírio que o atingiu. Seu erro e sua alucinação são facilmente perceptíveis através da discordância que existe entre suas ações e a conduta dos outros homens. O procedimento é indireto sob o aspecto da impossibilidade de perceber a loucura a não ser com referência à ordem da razão e a essa consciência que temos diante de um homem razoável e que nos assegura da coerência, da lógica, da continuidade do discurso. Esta consciência permanece adormecida até a irrupção da loucura, que aparece de chofre não porque seja positiva, mas justamente porque pertence à ordem da ruptura. Ela surge de repente como discordância, o que significa que é inteiramente negativa. Mas é exatamente esse caráter negativo que lhe assegura sua instantaneidade. Quanto menos a loucura se manifesta no que ela tem de positivo, mais o louco, sobre a trama contínua da razão, já quase esquecida por ter se tornado demasiado familiar, surge bruscamente como irrecusável diferença. Detenhamo-nos um pouco neste primeiro ponto. A certeza tão apressada e tão presunçosa com a qual o século XVIII sabe reconhecer o louco, no próprio momento em que confessa não mais poder definir a loucura, constitui sem dúvida uma estrutura importante. Caráter imediatamente concreto, evidente e preciso do louco. Perfil confuso, distante, quase imperceptível da loucura. E não se trata aí de um paradoxo, mas de uma relação bem natural de complementaridade. O louco é demasiada e diretamente sensível para que se possa reconhecer nele os discursos gerais da loucura. Ele só surge numa existência pontual, espécie de loucura ao mesmo tempo individual e anônima, na qual ele se designa sem nenhum risco de errar, mas que desaparece tão logo percebida. Quanto à loucura, está infinitamente recuada. É uma essência distante, cabendo aos nosógrafos o trabalho de analisá-la em si mesma. Esta evidência tão direta do louco, sobre o fundo de uma razão concreta, esta compensação da loucura nos limites mais exteriores, mais inacessíveis de uma razão discursiva, organizam-se de acordo com uma certa ausência da loucura. De uma loucura que não estaria ligada à razão através de uma finalidade profunda. De uma loucura envolvida num debate real com a razão e que, em toda a extensão que vai da percepção ao discurso, do reconhecimento ao conhecimento, seria generalidade concreta, espécie viva e multiplicada em suas manifestações. Uma certa ausência da loucura ímpera sobre toda essa experiência da loucura. Aí se estabeleceu um vazio que atinge talvez o essencial. Pois o que é ausência, do ponto de vista da loucura, poderia muito bem ser nascimento de outra coisa. O ponto em que se fomenta uma outra experiência, no labor silencioso do positivo. O louco não é manifesto em seu ser. Mas se ele é indubitável, é porque é outro. Ora, esta alteridade, na época em que nos colocamos, não é sentida de imediato como diferença experimentada a partir de uma certa certeza de si mesma. Diante desses insanos que imaginam ser bilhas ou ter corpos de vidro, Descartes sabia que não era como eles.
Ora, são loucos. O inevitável reconhecimento de suas loucuras surgia espontaneamente, num relacionamento estabelecido entre eles e ele próprio. O sujeito que percebia a diferença media-se a partir de si mesmo. Eu não seria menos extravagante se seguisse o exemplo deles. No século XVIII, esta consciência de alteridade oculta, sob uma aparente identidade, uma estrutura bem diferente, que se formula não a partir de uma certeza, mas de uma regra geral. Ela implica um relacionamento exterior que vai dos outros a esse outro singular que é o louco, num confronto onde o sujeito não é comprometido e nem mesmo convocado sob a forma de uma evidência. Chamamos de loucura a essa doença dos órgãos do cérebro que impede necessariamente um homem de pensar e agir como os outros. O louco é o outro em relação aos outros. O outro, no sentido da exceção, entre os outros, no sentido do universal. Toda forma de interioridade é, agora, conjurada. O louco é evidente, mas seu perfil se destaca sobre o espaço exterior. E o relacionamento que o define entrega-o totalmente, através do jogo das comparações objetivas, ao olhar do sujeito razoável. Entre o louco e o sujeito que pronuncia esse aí é um louco, estabelece-se um enorme fosso, que não é mais o vazio cartesiano do não sou esse aí, mas que está ocupado pela plenitude de um duplo sistema de alteridade. Distância doravante inteiramente povoada de pontos de referência, por conseguinte mensurável e variável. O louco é mais ou menos diferente no grupo dos outros que, por sua vez, é mais ou menos universal. O louco torna-se relativo, mas nem por isso está mais desarmado de seus poderes perigosos. Ele que, no pensamento da Renascença, configurava a presença próxima e perigosa, no âmago da razão, de uma semelhança demasiado interior, e agora repelido para outra extremidade do mundo, posto de lado e mantido sem condições de inquietar, através de uma dupla segurança, uma vez que representa a diferença do outro na exterioridade dos outros. Esta nova forma de consciência inaugura um novo relacionamento da loucura com a razão, não mais dialética contínua como no século XVI, nem uma oposição simples e permanente, nem o rigor da partilha como no começo da era clássica, mas ligações complexas e estranhamente estabelecidas. De um lado, a loucura existe em relação à razão ou, pelo menos, em relação aos outros que, em sua generalidade anônima, encarregam-se de representá-la e atribuir-lhe valor de existência. Por outro lado, ela existe para a razão, na medida em que surge ao olhar de uma consciência ideal que a percebe como diferença em relação aos outros. A loucura tem uma dupla maneira de impostar-se diante da razão. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Do outro lado, a loucura é diferença imediata, negatividade pura, aquilo que se denuncia como não ser, numa evidência irrecusável. É uma ausência total de razão, que logo se percebe como tal, sobre o fundo das estruturas do razoável. Sob o olhar da razão, a loucura é individualidade singular cujas características próprias, a conduta, a linguagem, os gestos, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar no não louco. Em sua particularidade, ela se desdobra para uma razão que não é termo de referência, mas princípio de julgamento. A loucura é então considerada em suas estruturas do racional. O que caracteriza a loucura a partir de Fontenelle é a permanência de um duplo relacionamento com a razão, esta implicação, na experiência da loucura, de uma razão considerada como norma e de uma razão definida como sujeito do conhecimento. É possível objetar que em toda época sempre houve, do mesmo modo, uma dupla apreensão da loucura. Uma, moral, sobre um fundo do razoável. Outra, objetiva e médica, sobre um fundo de racionalidade. Se se põe de lado o grande problema da loucura grega, é fato que pelo menos desde a época latina a consciência da loucura foi dividida nesta dualidade. Cícero evoca o paradoxo das doenças da alma e sua cura. Quando o corpo está doente, a alma pode reconhecer esse fato, tomar conhecimento dele e considerá-lo. Mas quando a alma está doente, o corpo nada nos pode dizer sobre ela. A alma é chamada a se pronunciar sobre seu estado justamente quando é a faculdade de julgar que está doente. 12.
Contradição a qual não seria possível escapar se exatamente não existissem, a respeito das doenças da alma, dois pontos de vista rigorosamente diferentes. Antes de mais nada, uma sabedoria filosófica que, sabendo discernir o louco do razoável, assimila à loucura toda forma de não sabedoria, omnis incipientes insaniunt pode, através do ensino ou da persuasão, dissipar essas doenças da alma. Não é o caso, como acontece com as do corpo, de dirigir-se para o lado exterior, e devemos utilizar todos os nossos recursos e todas as nossas forças para nos colocarmos em condição de cuidar de nós mesmos. A seguir, um saber que sabe reconhecer na loucura o efeito das paixões violentas, movimentos irregulares da bilis negra e de toda essa ordem de causas em que pensamos quando falamos de Atamas, de Alcmion, Ajax e Orestes. A essas duas formas de experiência correspondem exatamente duas formas de loucura. A insânia, cuja acepção é demasiado ampla, sobretudo quando a ela se acrescenta a estupidez e o furor, doença mais grave que o direito romano conhece desde a lei das 12 tábuas. Por opor-se ao razoável, a insânia nunca pode atingir o sábio. O furor, pelo contrário, acontecimento do corpo e da alma que a razão é capaz de reconstituir no conhecimento, sempre pode alterar o espírito do filósofo. Portanto, na tradição latina existe uma loucura na forma do razoável e uma loucura na forma do racional, que mesmo o moralismo de Cícero não conseguiu confundir. Ora, o que aconteceu no século XVIII foi um deslizamento das perspectivas graças ao qual as estruturas do razoável e as do racional se inseriram umas nas outras a fim de formar uma trama tão estreita que durante muito tempo não será possível distinguir umas das outras. Progressivamente se organizaram de acordo com a unidade de uma única e mesma loucura, que é percebida em sua oposição ao razoável e naquilo que ela oferece de si mesma ao racional. Diferença pura, estranho por excelência, outro numa potência dupla, o louco, com esse mesmo recuo, vai tornar-se objeto de análise racional, plenitude oferecida ao conhecimento, percepção evidente. E será isto exatamente na medida em que é aquilo. A partir da primeira metade do século XVIII, e é isto que lhe dá seu peso decisivo na história do desatino, a negatividade moral do louco começa a constituir apenas uma única e mesma coisa com a positividade daquilo que dele se pode conhecer, a distância crítica e patética da recusa, do não reconhecimento. Esse vazio de características torna-se o espaço no qual vão serenamente aflorar as características que aos poucos esboçam uma verdade positiva. E é sem dúvida esse movimento que se pode descobrir sob esta enigmática definição da enciclopédia. Afastar-se da razão sem o saber, por estar privado de ideias, é ser imbecil. Afastar-se da razão, sabendo-o, porque se é escravo de uma paixão violenta, é ser fraco. Mas afastar-se da razão com confiança, e com a firme persuasão de estar obedecendo à razão, é o que constitui, a meu ver, o que chamamos de ser louco. Estranha definição, tão árida e tão próxima parece estar da velha tradição filosófica e moral. No entanto, nela encontramos, semi-oculto, todo um movimento que renova a reflexão sobre a loucura. A superposição e a coincidência forçada entre uma definição pela negatividade do afastamento, a loucura é sempre uma distância que se mantém em relação à razão, um vazio estabelecido e medido, e uma definição pela plenitude dos caracteres e dos traços que restabelecem, em forma positiva, as relações com a razão, confiança e persuasão, sistema de crenças que faz com que a diferença da loucura e da razão seja ao mesmo tempo uma semelhança. A oposição escapa de si mesma na forma de uma fidelidade ilusória. O vazio se preenche com todo um conjunto que é aparência, porém aparência da própria razão. E tanto que a velha e simples oposição entre os poderes da razão e os poderes do insano é agora substituída por uma oposição mais complexa e mais fugidia. Loucura é a ausência de razão, mas ausência que assume forma de positividade, numa quase conformidade, numa semelhança que engana sem que no entanto consiga enganar. O louco afasta-se da razão, mas pondo em jogo imagens, crenças, raciocínios encontrados, tais quais, no homem de razão. Portanto, o louco não pode ser louco para si mesmo, mas apenas aos olhos de um terceiro que, somente este, pode distinguir o exercício da razão da própria razão. Na percepção do louco que se tem no século XVIII, estão inextricavelmente misturados aquilo que existe de mais positivo e de mais negativo.
O positivo é a própria razão, mesmo se considerada sob um aspecto aberrador. Quanto ao negativo, é constituído pelo fato de que a loucura, no máximo, não é mais que o vão simulacro da razão. A loucura é a razão mais uma extrema camada negativa. É o que existe de mais próximo da razão, e de mais irredutível. É a razão afetada por um índice indelével, o desatino. Reatemos agora os fios anteriores. O que era a evidência do louco, ainda há pouco constatada, sobre o fundo paradoxal constituído por uma ausência da loucura. Nada além da bem próxima presença da razão que preenche tudo o que pode haver de positivo no louco e da qual a evidente loucura é um indício que afeta a razão, mas que nela não introduz, afinal, nenhum elemento estranho e positivo. E a imbricação das estruturas do racional e das estruturas do razoável. No mesmo movimento que caracteriza a percepção da loucura na era clássica, a razão reconhece imediatamente a negatividade do louco no não razoável, mas reconhece a si mesma no conteúdo racional de toda loucura. Ela se reconhece como conteúdo, como natureza, como discurso, como razão, enfim, da loucura, ao mesmo tempo em que avalia a intransponível distância entre a razão e a razão do louco. Neste sentido, o louco pode estar inteiramente investido pela razão, dominado por ela, uma vez que é ela que secretamente o habita. Mas a razão mantém sempre fora dela mesma. Se tem alguma ascendência sobre ele, é do exterior, como um objeto. Esta condição de objeto, que mais tarde fundará a ciência positiva da loucura, está inscrita a partir dessa estrutura perceptiva que analisamos no momento. O reconhecimento da racionalidade do conteúdo, no próprio movimento com o qual se denuncia aquilo que existe de não razoável em sua manifestação. É bem esse o primeiro e o mais aparente dos paradoxos do desatino. Uma imediata oposição à razão que só poderia ter por conteúdo a própria razão. A evidência do este aqui é louco, que não admite contestação possível, não se baseia em nenhum domínio teórico sobre o que seja a loucura. Mas, inversamente, quando o pensamento clássico deseja interrogar a loucura naquilo que ela é, não é a partir dos loucos que ele o faz, mas a partir da doença em geral. A resposta a uma pergunta como, então, que é a loucura? É deduzida de uma análise da doença, sem que o louco fale de si mesmo em sua existência concreta. O século XVIII percebe o louco, mas deduz a loucura. E no louco que ele percebe não é a loucura, mas a inextricável presença da razão e da não-razão. E aquilo a partir do que ele reconstrói a loucura não é a múltipla experiência dos loucos, é o domínio lógico e natural da doença, um campo de racionalidade. Dado que, para o pensamento clássico, o mal tende a não mais se definir a não ser de um modo negativo, pela finitude, pela limitação, pela falha, a noção geral de doença vê-se presa de uma dupla tentação, só ser considerada, ela também, a título de negação, e é com efeito a tendência para suprimir noções como as de substâncias morbíficas, mas destacar-se de uma metafísica do mal, doravante estéril, se quiser compreender a doença no que ela tem de real, de positivo, de pleno. E é a tendência para excluir do pensamento médico noções como as de doenças por falhas ou por privação. No começo do século XVII, Platero, em seu quadro das doenças, ainda concedia um bom espaço às doenças negativas. Falhas do parto, de suor, de concepção, de movimento vital. Mas Salvages, a seguir, observará que uma falha não pode constituir nem a verdade, nem a essência de uma doença, nem mesmo sua natureza propriamente dita. É verdade que a supressão de certas evacuações frequentemente causa doenças, mas disso não se segue que se pode dar o nome de doença a essa supressão. E isto por duas razões. A primeira é que a privação não é princípio de ordem, mas de desordem, e desordem infinita, pois ela se coloca no espaço sempre aberto, sempre renovado, das negações, que não são numerosas como as coisas reais, mas tão inumeráveis como as possibilidades lógicas. Se ocorresse esta instituição dos gêneros, os próprios gêneros cresceriam ao infinito. Mas, multiplicando-se, as doenças paradoxalmente deixariam de se distinguir, pois se o essencial da doença está na supressão, a supressão que nada tem de positivo não pode atribuir à doença seu aspecto singular. Ela atua do mesmo modo sobre todas as funções às quais se aplica através de um ato lógico inteiramente vazio. A doença seria a indiferença pobre da negação exercendo-se sobre a riqueza da natureza.
A falha e a privação não são nada de positivo, mas não imprimem no espírito nenhuma ideia de doença. Para dar um conteúdo particular à doença, é preciso, portanto, dirigir-se aos fenômenos reais, observáveis, positivos, através dos quais ela se manifesta. A definição de uma doença é a enumeração dos sintomas que servem para conhecer seu gênero e sua espécie, e para distingui-la de todas as outras. Exatamente ali onde se deve reconhecer que há supressão, esta não pode ser a própria doença, porém apenas sua causa. Portanto, é aos efeitos positivos da supressão que se deve voltar. Embora a ideia de doença seja negativa, como nas doenças soporosas, mais vale defini-la por seus sintomas positivos. Mas também pertencia a esta busca da positividade o ato de libertar a doença daquilo que ela podia comportar de invisível e de secreto. Tudo que de mal ainda se ocultava nela será doravante exorcizado, e sua verdade poderá se expor à superfície, na ordem dos signos positivos. O Iris, no de Morbis Convulsivis, ainda falava das substâncias morbíficas, obscuras e estranhas realidades contra a natureza que constituem o veículo do mal e o suporte do evento patológico. Em certos casos, e particularmente no da epilepsia, a substância morbífica se encontra tão retirada, tão inacessível aos sentidos e mesmo às provas, que ainda mantém a marca da transcendência, podendo ser confundida com os artifícios do demônio. Sob esta afecção, a substância morbífica é muito obscura e não persiste vestígio algum daquilo que suspeitamos ser, com justa razão, o sopro do espírito dos malefícios. Mas ao final do século XVII, as substâncias morbíficas começam a desaparecer. A doença, ainda que comporte elementos dificilmente decifráveis, mesmo se a parte principal de sua verdade permanece oculta, não deve ser caracterizada através desse ponto. Sempre há, nela, uma verdade singular que está ao nível dos fenômenos mais aparentes e a partir da qual é preciso defini-la. Se um general ou um capitão só especificasse, na descrição que dá de seus soldados, as marcas ocultas que trazem sobre seus corpos, ou outros signos do mesmo modo obscuros e desconhecidos que escapam à vista, seria inútil procurar pelos desertores. Jamais seriam encontrados. Portanto, o conhecimento da doença deve fazer, antes de mais nada, o inventário de tudo o que existe de mais manifesto na percepção, de mais evidente na verdade. Assim se define, como procedimento primeiro da medicina, o método sintomático, que toma emprestado as características das doenças dos fenômenos invariáveis e dos sintomas evidentes que as acompanham. Há o caminho filosófico, que é o conhecimento das causas e dos princípios e que, nesse entretempo, não deixa de ser muito curioso e distingue o dogmático do empírico. Deve-se preferir o caminho histórico, mais certo e mais necessário. Muito simples e fácil de conseguir, esse caminho não é nada mais que o conhecimento dos fatos. Se é histórico, não é porque procura estabelecer, a partir de suas causas mais antigas, o dever, a cronologia e a duração das doenças. Num sentido mais etimológico, ele procura ver bem de perto e em detalhes, procura reconstituir a doença com a exatidão de um retrato. Ela seria um modelo tanto melhor quanto mais se procedesse como os pintores que, quando fazem um retrato, têm o cuidado de marcar até os sinais e as menores coisas naturais que se encontram no rosto da pessoa que estão pintando. Todo o mundo patológico é organizado conforme as novas normas. Mas nada nele parece dever abrir espaço a esta percepção do louco tal como a analisamos há pouco. Percepção inteiramente negativa, que sempre mantinha em estado de não explícita verdade manifesta e discursiva da loucura. Como poderia a loucura ocupar lugar nesse mundo das doenças cuja verdade se enuncia por si mesma nos fenômenos observáveis, enquanto no mundo concreto ela só se oferece sob seu perfil mais aguçado, ou menos suscetível de ser apreendido, isto é, a presença instantânea de um louco, tanto mais percebido como louco na medida em que menos deixa transparecer a verdade aberta da loucura. Há mais ainda. A grande preocupação dos classificadores no século XVIII é animada por uma constante metáfora que tem a amplitude e a obstinação de um mito, a transferência das desordens da doença para a ordem da vegetação. Já dizia Sidenion que é preciso reduzir todas as doenças a espécies precisas com o mesmo cuidado e a mesma exatidão com que os botânicos procederam no tratado sobre as plantas.
E Galbius recomendava que se pusesse o imenso número das doenças humanas, a exemplo do que fazem os escritores da história natural, numa ordem sistemática, apresentando as classes, gêneros e espécies, cada um com suas características particulares, constantes e distintas. Com Boissier de Salvages, o tema assume toda a sua significação. A ordem dos botânicos torna-se a organizadora do mundo patológico em sua totalidade, e as doenças se distribuem segundo uma ordem e um espaço que são os da própria razão. O projeto de um jardim das espécies, tanto patológicas quanto botânicas, pertence à sabedoria da previdência divina. Outrora, a doença era permitida por Deus. Ele a mandava mesmo aos homens a título de punição. Mas eis que agora ele organiza suas formas, divide, ele mesmo, as variedades. Doravante haverá um Deus das doenças, o mesmo que aquele que protege as espécies e, de acordo com a memória médica, nunca se viu morrer esse jardineiro cultivador do mal, se é fato que do lado do homem a doença é signo de desordem, de finitude, de pecado, do lado de Deus, que as criou, isto é, do ia, o da verdade delas, as doenças são uma vegetação racional. E o pensamento médico deve dar-se por ocupação escapar a essas categorias patéticas da punição para atingir as categorias, realmente patológicas, através das quais a doença descobre sua verdade eterna. Estou convencido de que a razão pela qual ainda não temos uma história exata das doenças está em que a maioria dos autores consideraram-nas até aqui apenas como efeitos ocultos e confusos de uma natureza mal disposta e deposta de sua condição, e acreditaram perder tempo se divertissem descrevendo-as. No entanto, o Ser Supremo não se submeteu a leis menos certas ao produzir as doenças, ou ao amadurecer os humores morbíficos, do que ao criar as plantas ou as doenças. Doravante, bastará que a imagem seja seguida até o fim, a doença, na menor de suas manifestações, se verá investida da sabedoria divina. Ela exporá, na superfície dos fenômenos, as previsões de uma razão toda poderosa. A doença será obra da razão, e razão em ação. Obedecerá à ordem, e a ordem estará secretamente presente como princípio organizador de cada sintoma. O universal viverá no particular, aquele que, por exemplo, observar atentamente a ordem, o tempo e hora em que se iniciam o acesso de febre quartã, os fenômenos do calafrio, dos calores, resumindo, todos os sintomas que lhe são próprios, terá tanta razão em acreditar que essa doença é uma espécie quanto em acreditar que uma planta constitui uma espécie. A doença, como a planta, é a própria racionalidade da natureza. Os sintomas são, em relação às doenças, aquilo que as folhas e os suportes, fulcra, são em relação às plantas. Em relação à primeira naturalização, da qual a medicina do século XVI é testemunha, esta segunda naturalização apresenta novas existências. Não se trata mais de uma quase-natureza, ainda toda penetrada pelo irreal, por fantasmas, pelo imaginário, uma natureza de ilusão e engano, mas de uma natureza que é a plenitude total estancada da razão. Uma natureza que é a totalidade da razão presente em cada um de seus elementos. Tal é um novo espaço onde a loucura, como doença, deve agora inserir-se. Constitui ainda um paradoxo, nessa história que não carece deles, a constatação de que a loucura se integrou, sem dificuldades aparentes, nessas novas normas da teoria médica. O espaço da classificação abre-se sem problemas para a análise da loucura, e a loucura, por sua vez, de imediato ali encontra seu lugar. Nenhum dos classificadores parece ter se detido diante dos problemas que ela poderia ter colocado. Ora, esse espaço sem profundidade, essa definição da doença apenas através da plenitude dos fenômenos, essa ruptura com os parentescos do mal, essa recusa a um pensamento negativo, não provém tudo isso de outro filão e de um nível diferente daquilo que conhecemos sobre a experiência clássica da loucura. Não há aí dois sistemas justapostos, mas que pertencem a dois universos diferentes. A classificação das loucuras não constitui um artifício de simetria ou um surpreendente avanço sobre as concepções do século. E se pretende analisar aquilo que é a experiência clássica em sua profundidade, não seria melhor deixar na superfície o esforço de classificação e, pelo contrário, seguir com toda a sua lentidão aquilo que essa experiência nos indica por si mesma, naquilo que ela tem de negativo, de parentesco com o mal e com todo o universo ético do razoável.
Contudo, negligenciar o lugar que a loucura realmente ocupou no domínio da patologia seria um postulado, portanto um erro de método. A inserção da loucura nas nosologias do século XVIII, por mais contraditória que possa parecer, não deve ser posta de lado. Ela tem, com toda certeza, uma significação. E é necessário aceitar como tal, isto é, com tudo que ela diz e tudo que oculta, esta curiosa oposição entre uma consciência perceptiva do louco, que no século XVIII foi singularmente viva, tanto era sem dúvida negativa, e um conhecimento discursivo da loucura que comodamente se inscreveria no plano positivo e ordenado de todas as doenças possíveis. 35. Contentemo-nos, começando, em confrontar alguns exemplos de classificação das loucuras. Paracelso, anteriormente, havia estabelecido a distinção entre os lunatici, cuja doença deve sua origem à lua e cuja conduta, em suas irregularidades aparentes, organiza-se secretamente de acordo com suas fases e seus movimentos. Os insani, que devem seu mal à hereditariedade, a menos que o tenha contraído, pouco antes do nascimento, no ventre de suas mães. Os Vesani, que se viram privados dos sentidos e da razão por abuso de bebidas e mau uso dos alimentos. Os Melancholici, com uma tendência para a loucura em virtude de um vício qualquer de suas naturezas internas. 36. Classificação de inegável coerência, onde a ordem das causas articula-se logicamente em sua totalidade. Primeiro o mundo exterior, a seguir a hereditariedade e o nascimento, os defeitos da alimentação e finalmente as perturbações internas. Mas aquilo que o pensamento clássico recusa são justamente as classificações desse gênero. Para que uma classificação seja válida é necessário, antes de mais nada, que a forma de cada doença seja determinada pela totalidade da forma das outras. A seguir, é preciso que a própria doença se determine a si mesma em suas diversas figuras, e não através de determinações externas. Enfim, é preciso que a doença possa ser conhecida, se não exaustivamente, pelo menos de modo certo a partir de suas próprias manifestações. Esse percurso na direção do ideal pode ser seguido de Platério a Linné ou Weikart, e aos poucos pode-se ouvir uma linguagem se afirmando, na qual não se espera que a loucura formule suas divisões a não ser a partir de uma natureza que é ao mesmo tempo sua natureza e a natureza total de toda doença possível. Platério. Praxeus Tractatus, 1609. O primeiro livro das lesões das funções é consagrado às lesões dos sentidos. Entre estes, é necessário distinguir os sentidos externos e internos, imaginatio, ratio, memória. Podem ser atingidos separadamente ou em conjunto, e podem ser atingidos quer por uma simples diminuição, quer por uma abolição total, quer por uma perversão ou por um exagero. No interior desse espaço lógico, as doenças particulares se definem ora por suas causas, internas ou externas, ora por seu contexto patológico, saúde, doença, convulsão, rigidez, ora por sintomas anexos, febre, ausência de febre. Johnston, 1644, Idee Universelle de la Médecine. As doenças do cérebro fazem parte das doenças orgânicas, internas, particulares e não venenosas. Dividem-se em perturbações do sentido externo, cefalgia, do senso comum, vigília, coma, da imaginação, vertigem, da razão, esquecimento, delírio, frenesi, mania, raiva, do sentido interno, letargia, do movimento animal, cansaço, inquietação, tremor, paralisia, espasmo, das excreções, catarros. Finalmente, as doenças nas quais esses sintomas se misturam: íncubus, catalepsia, epilepsia e apoplexia. Boissier de Salvages, 1763, Nosologie e Méthodique. Classe 1. Vícios, 2. Febres, 3. Flegmasias, 4. Espasmos, 5. Esfalfamentos, 6. Debilidades, 7. Dores, 8. Loucuras, 9. Fluxos, 10. Caquexias. Classe 8. Vesânias ou doenças que perturbam a razão. Ordem 1. Alucinações, que perturbam a imaginação. Espécies: vertigem, migragem, lapso, inquietação, hipocondria, sonambulismo. Ordem 2. Bizarrias, morositates, que perturbam o apetite. Espécies:
apetite depravado, fome canina, sede excessiva, antipatia, nostalgia, terror pânico, satiríase, furor uterino, tarentismo, hidrofobia. Ordem 3. Delírios, que perturbam o juízo. Espécies: congestão cerebral, demência, melancolia, demonomania e mania. Ordem 4. Loucuras anormais. Espécies: amnésia, insônia. Linné, 1763, Genera Morborum, classe 5. Doenças mentais 1, ideais: delírio, congestão, demência, mania, demonomania, melancolia. 2. Imaginativas: inquietação, visões, vertigem, terror pânico, hipocondria, sonambulismo. 3. Patéticas: gosto depravado, bulimia, polidipsia, satiríase, erotomania, nostalgia, tarentismo, raiva, hidrofobia, cacositia, antipatia, ansiedade. Weikart, 1790, Der Philosophischen e Doenças do Espírito, Geisteskrankheiten. 1. Fraqueza da imaginação. 2. Vivacidade da imaginação. 3. Falta de atenção, atentio volubilis. 4. Reflexão obstinada e persistente, atentio acérrima et meditatio profundo. 5. Ausência de memória, oblívio. 6. Erros de juízo, defectos e ectus judiciem. 7. Estupidez, lentidão do espírito, defectos, tarditas ingênuo. 8. Vivacidade extravagante e instabilidade do espírito, ingenuum velox, praecox, vividissimum. 9. Delírio, inania. 2. Doenças do sentimento, Gemutskrankheiten. 1. Excitação, orgulho, cólera, fanatismo, erotomania, etc. 2. Depressão, tristeza, inveja, desespero, suicídio, doença da Court of Krankheit, etc. Embora todo esse paciente trabalho de classificação designe uma nova estrutura da racionalidade e informação, ele mesmo não deixou, de si, vestígio algum. Cada uma dessas divisões é posta de lado assim que proposta, e as que o século XIX tentará definir serão de um outro tipo: afinidade dos sintomas, identidade das causas, sucessão no tempo, evolução progressiva de um tipo na direção de outro. Cada uma destas serão outras tantas famílias que agruparão, bem ou mal, a multiplicidade das manifestações. Esforços para descobrir grandes unidades e para elas levar as formas conexas, porém não mais uma tentativa de cobrir em sua totalidade espaço patológico e isolar a verdade de uma doença a partir de sua colocação. As classificações do século XIX pressuporem não mais uma tentativa de cobrir em sua totalidade o nóia, ou demência precoce, mas não a existência de um domínio logicamente estruturado onde as doenças se definem pela totalidade do patológico. Tudo se passa como se essa atividade classificadora tivesse operado no vazio, desenvolvendo-se na direção de um resultado nulo, retomando-se e corrigindo-se incessantemente para não chegar a nada. Atividade incessante que nunca conseguiu tornar-se um trabalho real. As classificações só funcionaram a título de imagens, pelo valor próprio do mito vegetal que traziam em si. Seus conceitos claros e explícitos permaneceram sem eficácia. Mas esta ineficácia, estranha se pensarmos nos esforços desenvolvidos, é apenas o avesso do problema. Ou melhor, ela mesma é o problema. E a questão que ela coloca é a dos obstáculos com os quais se chocou a atividade classificadora quando foi exercida sobre o mundo da loucura. Que resistência se opuseram a que esse labor apreendesse seu objeto e a que, através de tantas espécies e classes, novos conceitos patológicos se elaborassem e conseguissem um equilíbrio. O que havia, na experiência da loucura, que a impedia de desdobrar-se na coerência de um plano nosográfico? Que profundidade ou que fluidez? Que estrutura particular tornava-a irredutível a esse projeto que, no entanto, foi essencial para o pensamento médico do século XVIII? A atividade classificadora chocou-se contra uma resistência profunda, como se o projeto de dividir as formas da loucura conforme seus signos e suas manifestações comportasse em si mesmo uma espécie de contradição. Como se a relação da loucura com aquilo que ela pode mostrar de si mesma não fosse nenhuma relação essencial, nenhuma relação de verdade. Basta seguir o próprio fio dessas classificações a partir de sua ordem geral e até os detalhes das doenças classificadas.
Há sempre um momento em que o grande tema positivista, classificar a partir dos signos visíveis, se vê desviado ou contornado. Subrepticiamente intervém um princípio que altera o sentido da organização e que coloca, entre a loucura e suas figuras perceptíveis, quer um conjunto de denúncias morais, quer um sistema causal. A loucura não pode, por si só, responder às suas manifestações. Constitui um espaço vazio onde tudo é possível, salvo a ordem lógica dessa possibilidade. Portanto, é fora da loucura que se devem procurar a origem e a significação dessa ordem. Aquilo que são esses princípios heterogêneos nos ensinará necessariamente muita coisa sobre a experiência da loucura, tal como o faz o pensamento médico no século XVIII. Em princípio, uma classificação deve interrogar apenas os poderes do espírito humano nas desordens que lhe são próprias. Mas vejamos um exemplo. Arnold, inspirando-se em Locke, percebe a possibilidade da loucura a partir das duas faculdades maiores do espírito. Há uma loucura que incide sobre as ideias, isto é, sobre a qualidade dos elementos representativos e sobre o conteúdo de verdade de que são suscetíveis. E uma outra que incide sobre as noções, sobre o trabalho reflexivo que as elaborou, e sobre a arquitetura de suas verdades. A ideal insanity, que corresponde ao primeiro tipo, engloba as vesânias frenética, incoerente, maníaca e sensitiva, isto é, alucinatória. Quando, pelo contrário, a loucura faz surgir sua desordem entre as noções, pode apresentar-se sob 9 aspectos diferentes. Ilusão, fantasma, bizarria, impulsão, maquinação, exaltação, hipocondria, loucura do desejo intenso e loucura patética. Até aqui, preserva-se a coerência. Mas eis as 16 variedades dessa loucura patética. Loucura amorosa, ciumenta, avara, misantropa, arrogante, irascível, suspeitosa, tímida, vergonhosa, triste, desesperada, supersticiosa, nostálgica, aversiva, entusiasta. 37. Manifesta-se o deslizamento das perspectivas. Partiu-se de uma interrogação sobre os poderes do espírito e das experiências originárias através das quais ele possuía a verdade, aos poucos, à medida que se aproximava das diversidades concretas entre as quais se dividia a loucura, à medida que nos afastávamos de um desatino que problematiza a razão em sua forma geral, à medida que conquistávamos essas superfícies onde a loucura assume os traços do homem real, víamos que ela se diversificava numa série de caracteres e víamos a nosografia assumir o aspecto, ou quase, de uma galeria de retratos morais. No momento em que quer alcançar o homem concreto, a experiência da loucura encontra a moral. Este fato não se limita ao trabalho de Arnold. Pense-se na classificação de Weikart. Ali, para analisar a 8ª classe, a das doenças do espírito, parte-se da distinção entre imaginação, memória e juízo. Mas logo se chega às caracterizações morais. A classificação de Vitet concede o mesmo espaço, ao lado das falhas simples, aos pecados e vícios. Pinel ainda manterá a lembrança disso no artigo Nosographie do Dictionnaire de Sciences Médicales. Que dizer de uma classificação, na qual o roubo, a baixeza, a maldade, o desprazer, o temor, o orgulho, a vaidade, etc. se inscrevem no número das afeições doentias. Trata-se na verdade de doenças do espírito, e muito frequentemente de doenças incuráveis, mas seu verdadeiro lugar é antes entre as máximas de La Rochefoucauld ou entre os caracteres de La Bruyère do que numa obra de patologia. Procuravam-se as formas mórbidas da loucura, encontrou-se apenas as deformações da vida moral. Neste percurso, é a própria noção de doença que se alterou, passando de uma significação patológica para um valor puramente crítico. A atividade racional, que repartia os signos da loucura, transformou-se secretamente numa consciência razoável que os enumera e denuncia. Basta, aliás, comparar as classificações de Vitet ou Weikart com as listas que figuram nos registros de internamento para constatar que, aqui e ali, é a mesma função que está operando. Os motivos do internamento superpõem-se exatamente aos temas da classificação, embora suas origens sejam inteiramente diferentes e nenhum dos nosógrafos do século XVIII tenha alguma vez tido contato com o mundo dos hospitais gerais e das casas de força. Mas a partir do momento em que o pensamento, em sua especulação científica, tentava aproximar a loucura de seus rostos concretos, era necessariamente essa experiência moral do desatino que ele encontrava.
O princípio estranho que se introduziu entre o projeto de classificação e as formas conhecidas e reconhecidas da loucura é o desatino. Nem todas as nosografias propendem para essas caracterizações morais. No entanto, nenhuma delas está isenta disso. Ali onde a moral não representa um papel de difração e divisão, é o organismo e o mundo das causas corporais que asseguram sua presença. O projeto de Boissier de Salvages era simples. No entanto, pode-se avaliar as dificuldades com que ele se deparou a fim de estabelecer um conjunto de sintomas sólidos das doenças mentais, como se a loucura se furtasse à evidência de sua própria verdade. Se deixa de lado a classe das loucuras anormais, as três ordens principais são formadas pelas alucinações, bizarrias e delírios. Aparentemente, cada uma delas é definida, através de um método rigoroso, a partir de seus signos mais manifestos. As alucinações são doenças cujo principal sintoma é uma imaginação depravada e errônea 39. As bizarrias devem ser entendidas como depravação do gosto ou da vontade 40. O delírio, como uma depravação da faculdade de julgar. Mas à medida que se avança na análise, os caracteres aos poucos perdem seu sentido de sintomas e assumem, com evidência cada vez maior, uma significação causal. Já desde o sumário as alucinações eram consideradas como erros da alma ocasionados pelo vício dos órgãos situados fora do cérebro, o que faz com que a imaginação seja seduzida 41. Mas o mundo das causas é invocado sobretudo quando se trata de distinguir os signos uns dos outros, isto é, quando lhes é pedido que sejam outra coisa além de um sinal de reconhecimento, quando lhes é necessário justificar uma divisão lógica em espécies e classes. Assim, o delírio se distingue da alucinação pelo fato de sua origem dever ser procurada apenas no cérebro, e não nos diversos órgãos do sistema nervoso. Deseja-se estabelecer a diferença entre os delírios essenciais e os delírios passageiros que acompanham as febres. Basta lembrar que estas últimas se devem a uma alteração passageira dos fluidos, enquanto aqueles se devem a uma depravação, frequentemente definitiva, dos elementos sólidos 42. Ao nível geral e abstrato das ordens, a classificação é fiel ao princípio do conjunto de sintomas. Mas a partir do momento em que se aproxima das formas concretas da loucura, a causa física torna-se o elemento essencial das distinções. Em sua vida real, a loucura é habitada pelo movimento secreto das causas. Na verdade, ela não as apresenta por si própria, tampouco por sua natureza, uma vez que está dividida entre esses poderes do espírito que lhe dão uma verdade abstrata e geral e o trabalho obscuro das causas orgânicas que lhe dão uma existência concreta. De qualquer maneira, o trabalho de organização das doenças do espírito nunca é feito ao nível da própria loucura. Ela não pode testemunhar em favor de sua própria verdade. É necessário que intervenham, ou o julgamento moral, ou a análise das causas físicas. Ou a paixão, a falta, com tudo o que ela pode comportar de liberdade. Ou a mecânica, rigorosamente determinada, dos espíritos animais e do gênero nervoso. Mas, esta é uma antinomia apenas aparente, e com existência apenas para nós. Para o pensamento clássico, existe uma região onde a moral e a mecânica, a liberdade e o corpo, a paixão e a patologia encontram ao mesmo tempo sua unidade e sua medida. É a imaginação que tem seus erros, suas quimeras e suas presunções, mas na qual se resumem igualmente todos os mecanismos do corpo. E, de fato, tudo que essas tentativas de classificação podem ter de desequilibrado, de heterogêneo, de obscuramente impuro, elas o devem a uma certa analítica da imaginação que intervém em segredo em seu desenvolvimento. É aí que se efetua a síntese entre a loucura em geral, cuja análise uma 70, e o louco, já familiarmente reconhecido na percepção e cuja diversidade 70 resumir em alguns tipos maiores. É aí que se insere a experiência do desatino, tal como já vimos intervir nas práticas do internamento, experiência na qual o homem é, ao mesmo tempo, de modo paradoxal, apontado e inocentado em sua culpabilidade, porém condenado em sua animalidade. Esta experiência se transcreve, para a reflexão, nos termos de uma teoria da imaginação que deste modo se vê colocada no centro de todo o pensamento clássico referente à loucura.
a imaginação perturbada e desviada, a imaginação a meio caminho entre o erro e a falha de um lado, e as perturbações do corpo, do outro, é exatamente aquilo que médicos e filósofos concordam em chamar, na época clássica, de delírio. Assim se esboça, acima das descrições e classificações, uma teoria geral da paixão, da imaginação e do delírio. Nela se entrelaçam as relações reais da loucura, em geral, com os loucos, em particular. Nela igualmente se estabelecem as ligações entre a loucura e o desatino. Ela é o obscuro poder de síntese que os reúne todos, desatino, loucura e loucos, numa única e mesma experiência. É neste sentido que se pode falar de uma transcendência do delírio que, dirigindo do alto a experiência clássica da loucura, torna irrisórias as tentativas de analisá-la de perto apenas a partir de seus sintomas. É igualmente necessário levar em consideração a resistência de alguns temas maiores que, formados bem antes da época classificatória, subsistem, quase idênticos, quase imóveis, até o começo do século XIX. Enquanto à superfície os nomes das doenças mudam, bem como suas posições, suas divisões e suas articulações, um pouco mais profundamente, numa espécie de penumbra conceitual, algumas formas maciças, pouco numerosas mas de grande extensão, se mantêm, e a cada instante sua presença obstinada torna inútil a atividade classificatória. Menos próximas da atividade conceitua e teórica do pensamento médico, estas noções estão próximas, pelo contrário, desse pensamento em seu trabalho real. São elas que se encontram no esforço de Willis, e é a partir delas que ele poderá estabelecer o grande princípio dos ciclos maníacos e melancólicos. São elas, na outra ponta do século, que reencontraremos quando se tratar de reformar os hospitais e atribuir ao internamento uma significação médica. Constituíram um corpo único com o trabalho da medicina, impondo suas figuras estáveis, mais através de uma coesão imaginária do que por uma estrita definição conceituais. Viveram e se mantiveram abafadas graças a obscuras afinidades que atribuíam, a cada uma, determinada marca própria e inapagável. É fácil encontrá-las bem antes de Boerhaave, e segui-las bem depois de Esquirol. Em 1672, Willis publica seu De Anima Brutorum, cuja segunda parte trata das doenças que atacam a alma animal e sua sede, isto é, o cérebro e o gênero nervoso. Sua análise retoma as grandes doenças reconhecidas há muito pela tradição médica. O frenesi, espécie de furor acompanhado por febre e que é necessário distinguir, por sua maior brevidade, do delírio. A mania é um furor sem febre. A melancolia não conhece nem furor, nem febre. Caracteriza-se por uma tristeza e um pavor que se aplicam a objetos pouco numerosos, frequentemente a uma única preocupação. Quanto à estupidez, é característica em todas as pessoas nas quais a imaginação, bem como a memória e o juízo, estão em falta. Se a obra de Willis tem importância na definição das diversas doenças mentais, é na medida em que o trabalho se realizou no próprio interior dessas categorias maiores. Willis não reestrutura o espaço nosográfico, mas isola formas que lentamente se reagrupam, que tendem a unificar-se, quase a confundir-se, através da virtude de uma imagem. É assim que ele quase chega à noção de mania-melancolia. Estas duas afeições estão tão próximas, que frequentemente se transformam uma na outra, uma conduzindo frequentemente a outra. Estas duas doenças frequentemente se sucedem e cedem lugar uma à outra tal como a fumaça e a chama. Em outros casos, Willis distingue aquilo que tinha ficado mais ou menos confuso. Divisão mais prática que conceitual, divisão relativa e gradativa de uma noção que mantém sua identidade fundamental. É o que faz com a grande família dos atingidos pela estupidez. De início, há os que não são capazes de possuir a literatura, ou qualquer outra das ciências liberais, mas que são suficientemente hábeis para aprender as artes mecânicas. A seguir, os que mal são capazes de tornar-se agricultores. Depois, os que no máximo podem aprender a subsistir na vida e a conhecer os hábitos indispensáveis. Quanto aos da última fila, mal conseguem compreender seja lá o que for e mal agem com alguma consciência. 44. O trabalho efetivo não foi efetuado sobre as novas classes, mas sobre as velhas famílias da tradição, lá onde as imagens eram mais numerosas, os rostos mais facilmente reconhecíveis.
Em 1875, quando Colombier e Doublet publicam sua instrução, mais de um século já se passou desde Willis. Os grandes sistemas nosológicos se edificaram. Parece que de todos esses monumentos nada ficou. Doublet se dirige aos médicos e aos diretores dos estabelecimentos, quer aconselhá-los sobre o diagnóstico e a terapêutica. Só conhece uma classificação, a que já existia na época de Willis: o frenesi, sempre acompanhado por inflamação e febre. A mania ou furor não é signo de uma afecção do cérebro. A melancolia, que difere da mania em duas coisas. Primeiro, que o delírio melancólico limita-se a um único objeto, chamado ponto melancólico. Segundo, que o delírio é sempre pacífico. A isto vem acrescentar-se a demência, que corresponde à estupidez de Willis e que agrupa todas as formas de enfraquecimento das faculdades. Um pouco mais tarde, quando o ministro do Interior solicita a Geralden um relatório sobre Charenton, o quadro apresentado distingue entre os casos de melancolia, mania e demência. As únicas modificações importantes dizem respeito à hipocondria, que se vê isolada, com um pequeno número de representantes, apenas 8 em 476 internos, e o idiotismo, que nesse início do século XIX começa a ser distinguido da demência. Aslan, em suas Observations sur la folie, não leva em conta os incuráveis. Por conseguinte, põe de lado dementes e idiotas e só reconhece na loucura duas imagens: mania e melancolia. Como se vê, o quadro nosológico manteve uma estabilidade notável através de todas as tentativas do século XVIII para modificá-lo. No momento em que começarão as grandes sínteses psiquiátricas e os sistemas da loucura, será possível retomar as grandes espécies do desatino tais como foram transmitidas. Pinel enumera, entre as vesânias, a melancolia, a mania, a demência e o idiotismo, as quais acrescenta a hipocondria, o sonambulismo e a hidrofobia. 45. Esquirol acrescenta apenas esta nova família da monomania séria agora tradicional: mania, melancolia, demência e imbecilidade. Os rostos já desenhados e reconhecidos da loucura não foram modificados pelas construções nosológicas. A divisão em espécies quase vegetais não conseguiu dissociar ou alterar a solidez primitiva de seus caracteres. De uma extremidade à outra da era clássica, o mundo da loucura articula-se segundo as mesmas fronteiras. Caberá a outro século descobrir a paralisia geral, dividir entre as neuroses e as psicoses, identificar a paranoia e a demência precoce. A outro ainda caberá delimitar a esquizofrenia. Esse paciente trabalho de observação não é conhecido dos séculos XVII e XVIII. Discerniram precárias famílias no jardim das espécies. Mas essas noções não abalaram a solidez dessa experiência quase perceptiva feita de outro lado. O pensamento médico repousava tranquilamente sobre formas que não se modificavam e que continuavam com sua vida silenciosa. A natureza hierarquizada e ordenada dos classificadores era apenas uma segunda natureza com relação a essas formas essenciais. Fixemo-las, para maior segurança, pois o sentido que tinham, próprio da era clássica, corre o risco de ocultar-se sob a permanência das palavras que nós mesmos retomamos. Os verbetes da enciclopédia, exatamente porque não constituem obra original, podem servir como ponto de referência. Em oposição ao frenesi, delírio febril, a mania é um delírio sem febre, pelo menos essencial. Ela comporta todas essas doenças longas nas quais os doentes não apenas desatinam como não percebem o que fazem e cometem ações que são ou parecem imotivadas, extraordinárias e ridículas. A melancolia também é um delírio, mas um delírio particular, que incide sobre um ou dois objetos determinados, sem febre ou furor, no que ela difere da mania e do frenesi. Frequentemente esse delírio se vê acompanhado por uma tristeza insuperável, por um estado de espírito sombrio, por misantropia, por uma inclinação decidida pela solidão. A demência opõe-se à melancolia e à mania. Estas são apenas o exercício depravado da memória e do entendimento. Em compensação, é uma rigorosa paralisia do espírito ou ainda uma abolição da faculdade de raciocinar. As fibras do cérebro não são suscetíveis de impressão e os espíritos animais não mais são capazes de movê-las. Damont, autor desse verbete, vê na fatuidade um grau menos acentuado de demência, um simples enfraquecimento do entendimento e da memória.
Apesar de algumas modificações de detalhe, vemos formar e manter-se, em toda essa medicina clássica, certas dependências essenciais, bem mais sólidas que os parentescos nosográficos, talvez porque mais experimentadas do que concebidas, já que foram imaginadas de longa data e com elas se sonhou durante muito tempo. Frenesi e calor das febres, mania e agitação furiosa, melancolia e isolamento quase insular do delírio, demência e desordem do espírito. Sobre essas profundezas qualitativas da percepção médica, os sistemas nosológicos estiveram em cena, às vezes brilharam, por alguns instantes. Não constituíram uma figura na história real da loucura. Resta, finalmente, um terceiro obstáculo, constituído pelas resistências e pelos desenvolvimentos próprios da prática médica. Há muito tempo, e em todo o domínio da medicina, a terapêutica vinha seguindo um caminho relativamente independente. Em todo caso, nunca, desde a antiguidade, soubera coordenar todas as suas formas com os conceitos da teoria médica. E, mais que qualquer outra doença, a loucura manteve ao seu redor, até o final do século XVIII, todo um corpo de práticas ao mesmo tempo arcaicas pela origem, mágicas pela significação e extramédicas pelo sistema de aplicação. Tudo que a loucura podia ocultar de poderes aterrorizantes alimentava, em sua vivacidade mal secreta, a vida abafada dessas práticas. Mas ao final do século XVII produziu-se um evento que, reforçando a autonomia das práticas, deu-lhes um novo estilo e toda uma nova possibilidade de desenvolvimento. Este evento é a definição das perturbações de início chamadas vapores e que atingirão uma expansão tão grande no século XVIII sob o nome de doenças dos nervos. Elas logo transtornam, pela força de expansão de seus conceitos, o velho espaço nosográfico e não tardam a cobri-lo quase inteiramente. Cullen poderá escrever, em suas Institutions de Medicine Pratique. Proponho-me entender, sob o título de doenças nervosas, todas as afecções preternaturais do sentimento e do movimento que não se fazem acompanhar da febre como sintoma da doença primitiva. Refiro-me também, sob esse título, a todas as doenças que não dependem de uma afecção local dos órgãos, mas de uma afecção mais geral do sistema nervoso e das propriedades desse sistema sobre as quais se baseiam sobretudo o sentimento e o movimento. Esse mundo novo dos vapores e das doenças dos nervos tem sua dinâmica própria. As forças que nele se desenvolvem, as classes, as espécies e os gêneros que aí se podem distinguir não mais coincidem com as formas familiares às nosografias. Parece que se acaba de abrir todo um espaço patológico ainda desconhecido, que escapa às regras habituais da análise e da descrição médica. Os filósofos convidam os médicos a mergulhar nesse labirinto, facilitando-lhes os caminhos, libertando a metafísica do amontoado das escolas, explicando analiticamente as principais faculdades da alma, mostrando a ligação íntima entre estas e os movimentos dos corpos, voltando aos primeiros fundamentos de sua organização. Os projetos de classificação dos vapores são, eles também, inúmeros. Nenhum deles se baseia nos princípios que guiaram Sidenion, Salvages ou Linné. Viridet distingue-os ao mesmo tempo de acordo com o mecanismo da perturbação e sua localização. Os vapores gerais nascem por todo o corpo. Os vapores particulares formam-se numa parte. Os primeiros provêm da supressão do curso dos espíritos animais. Os segundos provêm de um fermento nos ou perto dos nervos, ou ainda da contração da cavidade dos nervos pelos quais os espíritos animais sobem ou descem. Belchesne propõe uma classificação puramente etiológica, conforme os temperamentos, as predisposições e as alterações do sistema nervoso. De início, as doenças com matéria e lesão orgânica, que dependem de um temperamento bilioso, fleumático. A seguir, as doenças nervosas histéricas, que se distinguem por um temperamento bilioso melancólico e lesões particulares na matriz. Finalmente, as doenças caracterizadas por um afrouxamento dos sólidos e pela degeneração dos humores. Aqui, as causas são antes um temperamento sanguíneo fleumático, paixões infelizes, étique. 50. Ao final do século, na grande discussão que se seguiu às obras de Tissot Pomme, Pressavin deu às doenças dos nervos sua maior extensão. Elas compreendem todas as perturbações que podem atingir as funções maiores do organismo e distinguem-se umas das outras conforme as funções perturbadas.
Quando os nervos do sentimento são atingidos e sua atividade diminui, há entorpecimento, estupor e coma. Quando, pelo contrário, essa atividade aumenta, há comichões, pruridos e dor. As funções motoras podem ser perturbadas do mesmo modo. Uma diminuição nelas provoca paralisia e catalepsia, e um aumento, eretismo e espasmo. Quanto às convulsões, estas se devem a uma atividade irregular, ora muito fraca, ora demasiado forte. A alternância está que se encontra, por exemplo, na epilepsia. Por sua própria natureza, por certo, estes conceitos são estranhos às classificações tradicionais. Mas o que constitui sua originalidade, sobretudo, é que, diversamente das noções da nosografia, estão ligados de modo imediato a uma prática, ou melhor, desde o momento de sua formação estão penetrados por temas terapêuticos, pois o que os constitui e organiza são imagens através das quais médicos e doentes podem desde logo comunicar-se. Os vapores que sobem do hipocôndrio, os nervos tensos, amassados e endurecidos, as fibras impregnadas de transpiração e umidade, os ardores queimando e secando os órgãos, tudo isso são esquemas explicativos, é verdade, mas também temas ambíguos onde a imaginação do doente atribui forma, espaço, substância e linguagem a seus próprios sofrimentos, e onde a imaginação do médico logo projeta o esboço das intervenções necessárias ao restabelecimento da saúde. Nesse novo mundo da patologia, tão desacreditado e ridicularizado desde o século XIX, algo de importante está acontecendo, e sem dúvida pela primeira vez na história da medicina. A explicação teórica se vê coincidir com uma dupla projeção, a do mal, pelo doente, e a da supressão do mal, pelo médico. As doenças dos nervos autorizam as cumplicidades da cura. Todo um mundo de símbolos e imagens está nascendo, no qual o médico vai inaugurar, com seu doente, um primeiro diálogo. A partir de então, ao longo do século XVIII, desenvolve-se uma medicina na qual o conjunto médico-doente se vai tornando o elemento constituinte. É esse par, com as figuras imaginárias através das quais se comunica, que organiza, segundo os novos modos, o mundo da loucura. As curas de aquecimento ou resfriamento, de contração ou expansão, todo o labor, comum ao médico e ao doente, das realizações imaginárias, permitem que se perfilem formas patológicas que as classificações serão cada vez mais incapazes de assimilar. Mas é no interior dessas formas, ainda que de fato tenham sido superadas, que se efetua o verdadeiro trabalho do saber. Voltemos a atenção para o nosso ponto de partida. De um lado, uma consciência que pretende reconhecer o louco sem mediações, sem nem mesmo essa mediação que seria um conhecimento discursivo da loucura. Do outro, uma ciência que pretende poder desenvolver, segundo o plano de suas virtualidades, todas as formas da loucura, com todos os signos que manifestam sua verdade. Entre as duas, nada, um vazio. Uma ausência, quase sensível, tanto é evidente, daquilo que seria a loucura como forma concreta e geral, como elemento real no qual os loucos se reencontrariam, como solo profundo do qual nasceriam, em sua surpreendente particularidade, os signos do insano. A doença mental, na era clássica, não existe, se por isso entender-se a pátria natural do insano, a mediação entre o louco percebido e a demência analisada, em suma, a ligação do louco com sua loucura. O louco e a loucura são estranhos um ao outro. Cada um deles retém em si sua verdade, como que confiscando-as para si mesmos. O desatino é, de início, tudo isso. Essa cisão profunda, que depende de uma era de entendimento e que aliena um em relação ao outro, tornando-os estranhos um em relação ao outro, o louco e sua loucura. Portanto, já é possível apreender o desatino nesse vazio. Não é o internamento, aliás, uma sua versão institucional. O internamento, como espaço indistinto de exclusão, não reinava entre o louco e a loucura, entre o reconhecimento imediato e uma verdade sempre diferida, cobrindo assim nas estruturas sociais o mesmo campo que o desatino nas estruturas do saber. Mas o desatino é mais do que esse vazio em direção ao qual se começa a vê-lo deslizar. A percepção do louco não tinha por conteúdo, finalmente, nada além da própria razão.
A análise da loucura entre as espécies da doença, de seu lado, só tinha por princípio a ordem de razão de uma sabedoria natural, e tanto que ali onde se procurava a plenitude positiva da loucura só se encontrava a razão, tornando-se a loucura assim, paradoxalmente, ausência de loucura e presença universal da razão. A loucura da loucura está em ser secretamente razão. E esta não loucura, como conteúdo da loucura, é o segundo ponto essencial a ressaltar a propósito do desatino. O desatino é que a verdade da loucura é a razão. Ou melhor, quase razão. E é esse o terceiro caráter fundamental, que as páginas seguintes tentarão explicitar até o fim. É que, se a razão é o conteúdo da percepção do louco, nem por isso deixa de estar afetada por um certo índice negativo. Uma instância está aí em ação, dando a esta não-razão seu estilo singular. Em vão o louco é louco em relação à razão, para ela e por ela, em vão ele é razão para poder ser objeto da razão. A distância estabelecida constitui um problema, e esse trabalho do negativo não pode ser simplesmente o vazio de uma negação. Por outro lado, vimos com que obstáculos se chocou o projeto de uma naturalização da loucura no estilo de uma história das doenças e das plantas. Apesar de tantos esforços repetidos, a loucura nunca entrou completamente na ordem racional das espécies. É porque outras forças reinavam em profundidade. Forças estranhas ao plano teórico dos conceitos e que sabem resistir-lhe a ponto de, ao final, alterá-lo. Quais são então estas forças que atuam aqui? Qual é, portanto, esse poder de negação que se exerce lá? Nesse mundo clássico, onde a razão parece conteúdo e verdade de tudo, mesmo da loucura, quais são essas instâncias secretas e que resistem? Aqui e ali, no conhecimento da loucura e no reconhecimento de louco, não é a mesma virtude que insidiosamente se desenvolve e representa o papel da razão. E se fosse de fato a mesma, não estaríamos então em condições de definir a essência e a força viva do desatino, como centro secreto da experiência clássica da loucura. Mas agora torna-se necessário proceder lentamente e por partes. Partir, com respeito de historiador, daquilo que já conhecemos, isto é, dos obstáculos encontrados na naturalização da loucura e em sua projeção sobre um plano racional. É preciso, peça por peça, analisá-los após a enumeração quase grosseira que deles se pôde fazer. Em primeiro lugar, a transcendência da paixão, da imaginação e do delírio, como formas constituintes da loucura. A seguir, as figuras tradicionais que, ao longo da era clássica, articularam e elaboraram o domínio da loucura, e finalmente o confronto entre o médico e o doente no mundo imaginário da terapêutica. Talvez seja aí que se ocultem as forças positivas do desatino, o trabalho que é simultaneamente o correlato e a compensação desse não ser que ele é, desse vazio, dessa ausência, cada vez maior, da loucura. Tentaremos não descrever esse trabalho, e as formas que o animam, como sendo a evolução de conceitos teóricos na superfície de um conhecimento. Mas atravessando a espessura histórica de uma experiência, tentaremos retornar ao movimento pelo qual se tornou finalmente possível um conhecimento da loucura. Este conhecimento que é um nosso e do qual o freudismo não conseguiu nos isolar inteiramente porque não estava destinado a tanto. Nesse conhecimento, a doença mental está enfim presente, e o desatino desapareceu por si mesmo, salvo aos olhos daqueles que se perguntam o que pode significar no mundo moderno essa presença obstinada e repetida de uma loucura necessariamente acompanhada por sua ciência, sua medicina, seus médicos, de uma loucura inteiramente incluída no patético de uma doença mental.